Professor Adilson Ramos, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito Vale do Rio Doce, FAD-Vale. Na última aula, nós iniciamos a abordagem a respeito do controle prévio ou preventivo realizado pelo Judiciário, Executivo e Legislativo. Quando esses três poderes realizam o controle prévio ou preventivo das leis e atos normativos do Brasil? O Legislativo, ele realiza esse controle quando ele discute, quando ele vota, quando ele trabalha o processo de elaboração de leis, o chamado processo legislativo. Na CCJ, quando esse projeto passa pela Comissão de Cidadania e Justiça, Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, esse projeto também tem uma análise criteriosa a respeito da sua constitucionalidade. É um exemplo. Os exemplos foram citados nas aulas anteriores. O Executivo, quando ele exerce o poder de veto, quando ele veta por entender que aquele projeto de lei ou partes daquele projeto de lei é inconstitucional, ele está exercendo o controle prévio ou preventivo. Já o Judiciário, ele atua na excepcionalidade, na exceção, quando provocado por um mandado de segurança impetrado por um parlamentar, o qual tem o direito de participar de um processo legislativo rígido, sadio. Pois bem, vencida essa primeira barreira, esses primeiros conceitos do controle prévio ou preventivo, nós passamos a falar com vocês a respeito do controle repressivo. Também esse controle repressivo, ele é exercido pelos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembrando que o controle preventivo, regra geral, ele é exercido, ele é praticado antes da lei entrar em vigor. O controle repressivo, ele é praticado com a lei em vigor, após a sua sanção, promulgação, publicação. A lei já está valendo, a lei já está em vigor. Aí sim, nós podemos falar em controle repressivo, porque nesse caso o ataque será a lei ou ato normativo considerados inconstitucionais. Tranquilos? Então, pois bem, quando é que o legislador, o legislativo, ele vai exercer o controle repressivo? Também é nessa exceção. O legislativo e o executivo atuam no controle repressivo na exceção. Porque, regra geral, esse controle é exercido pelo Judiciário. Então, quando o legislador vai atuar no controle repressivo? Permita a leitura do artigo do inciso 5º do artigo 49 da Constituição. Olha o que diz o caput. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Item 5. Suspender os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Quando o Executivo vai além, ele exorbita, ele ultrapassa o seu poder de regulamentar algo, regulamentar uma lei, por exemplo. Quando ele ultrapassa os limites da delegação legislativa. Lembra quando estudamos leis delegadas no processo legislativo? Aquela em que o Executivo, o Presidente da República, solicita ao Congresso, solicita ao Parlamento autorização para legislar sobre determinado tema, um tema específico, um tema limitado, um assunto limitado, e ele ultrapassa. Neste caso, a espécie normativa já está em vigor. Contudo, o legislador pode suspender os efeitos dessa espécie normativa em razão do disposto no artigo 49.5. É o chamado controle de legalidade, vamos dizer assim. Tranquilos? Um outro ponto também, onde o legislador atua com a norma em vigor, mas de natureza repressiva, é lá no caso das medidas provisórias. O presidente edita uma MP, uma medida provisória,
que não é lei, mas tem força de lei, já está em vigor, nós já estamos cumprindo, estamos acatando a medida provisória. Mas naquele prazo constitucional, até 120 dias ou um pouco mais, conforme o caso, porque não se conta os prazos os períodos de recesso, como já foi dito para vocês. Então, nesse período, o parlamento pode rejeitar a medida provisória, entendendo se ela era inconstitucional. É uma forma de controle repressivo, porque a norma já está em vigor. E por fim, agora vamos abordar com maior ênfase, né, o controle repressivo realizado pelo judiciário, pelo poder judiciário. Esse controle, ele é chamado, uma abordagem interessante, estava passando em branco. Quando o executivo realiza o controle repressivo com a norma em vigor. Interessante, está me esquecendo. Mas esse ponto seria lembrado na próxima aula, quando eu fizesse uma revisão. Quando é que o executivo realiza esse controle? A doutrina entende que é possível, o Supremo Tribunal Federal já tem precedente nesse sentido, ou seja, dá ao executivo o poder, dever de o poder, dever de deixar de aplicar uma norma flagrantemente inconstitucional. O executivo entende que aquela norma ela é inconstitucional, ela é flagrantemente inconstitucional, uma coisa óbvia, uma coisa clara, ele pode deixar de aplicar essa norma. Logicamente, se um tempo futuro o judiciário entender que aquela norma, aquela lei, ela é constitucional, aí sim ele é obrigado a aplicar. Não há que se falar mais nisso. Mas enquanto não se fala, se a lei é flagrantemente inconstitucional, ele pode deixar de aplicar. A doutrina tem entendido assim e o Supremo já tem precedentes nesse sentido. Tranquilos? Agora o judiciário. O judiciário ele age de forma repressiva de duas formas, o chamado controle difuso e o controle concentrado, que vai ser alvo da nossa próxima aula. Antes, porém, é interessante abordar que os tribunais de contas, o TCU, principalmente o Tribunal de Contas da União, ele tem o poder de apreciar a constitucionalidade de leis. Logicamente que no chamado controle difuso, jamais no controle concentrado. Então o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, ele tem essa obrigação, ele tem esse dever, esse poder-dever de verificar a constitucionalidade de leis. Isto está na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Cabe aos Tribunais de Contas apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público. Então, é uma lei ou ato do poder público, lógico, cabe aos Tribunais de Contas verificar essa constitucionalidade. É a súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, na próxima aula nós abordaremos o controle difuso. Tranquilos? Até a próxima.